Olá, minha gente, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos conversar novamente sobre o livro de Ariano Suassuna, Iniciação à Estética, lendo agora o segundo capítulo. Vocês têm aqui na playlist dos vídeos a leitura do primeiro capítulo. Então, vamos agora ao segundo capítulo. A gente vem estudando as categorias da beleza, não é? Segundo essa proposta de Ariano Suassuna. Então, vamos ao capítulo 2 agora. As opções iniciais da estética. Com óculos, minha gente, sem óculos, dá para ler melhor com óculos, então vamos de óculos. A opção ante o irracionalismo. Conversando, então, sobre estética e as opções iniciais de análise dessa ciência, que antes era vista como filosofia do belo e que passa a ser vista como uma ciência à parte que estuda as estesias, certo? Ainda não vimos aqui o Ariano falar no Alexander Baumgarten, que cria esse nome para a disciplina em 1850, mas ouvimos ele mencionar outros teóricos, e nesse capítulo 2, então, a discussão é sobre a questão da razão, o relacionamento desse pensamento estético com a racionalidade e a irracionalidade. Então, qual é a opção para a estética ante o irracionalismo? A estética, então, conforme vimos no primeiro capítulo, revejam os vídeos, né, o vídeo da leitura do primeiro capítulo. A estética, então, conforme vimos, essa espécie de reformulação da filosofia inteira em relação à beleza. Por isso, no campo da estética, estudamos, entre várias outras coisas, as relações entre a arte, o conhecimento e a natureza. A possibilidade de penetração filosófica do real, aproximando-nos da essência da beleza, cujos fundamentos pressentimos, e assim por diante. É, portanto, uma verdadeira visão do mundo em relação à beleza que temos de empreender na estética. E em vista da complexidade do campo estético, não admira que o grande problema com que nos defrontamos ao enfrentá-lo, a primeira grande opção ante a qual temos de nos decidir, seja aquela criada pela tentação irracionalista. Nós nos perguntamos se tem algum sentido indagar e afirmar num campo onde domina o gosto, com suas inúmeras variações e a chamada relatividade do juízo estético. Mais ainda, somos tentados a perguntar que vantagem existe para a arte e a beleza em serem dissecadas friamente por um frio conhecimento abstrato. A arte e a beleza parecem nos dizer, os irracionalistas, abre aspas aqui, são tão sagradas, vivas e fecundas quanto a vida, e submetê-las às especulações da estética é matá-las no que elas têm de mais nobre e atraente. Fecha aspas para Moritz Geiger, ou Jaeger. Toda a ciência é mera forma artificial que cinge e comprime o corpo florescente da vida. O supremo e inatingível não é a ciência, mas a vida. O homem de ciência não deve penetrar no santuário do estético, não deve pisar na zona proibida das profundezas vitais que afloram a superfície no estético. Então, aqui está a palavra do livro Estética, os problemas da estética, a estética fenomenológica, da editora Argos, Buenos Aires, escrito pelo Moritz Geiger, ou Jaeger, né? Ariano volta a escrever, então. Os que se inclinam pelo irracionalismo no campo estético são principalmente os artistas e os pensadores irracionalistas. Nesse último caso, o irracionalismo estético é somente um dos aspectos do irracionalismo adotado para a visão filosófica em geral. Quanto aos artistas, são eles inclinados a olhar a estética com desconfiança, justamente temerosos que se sentem eles de que ela queira legislar sobre a arte, o que seria de fato uma ameaça à liberdade da imaginação criadora, fundamental na arte. Na verdade, porém, desde que se tenham em vista as distinções necessárias, esses temores são infundados. A estética não fere a liberdade criadora da arte, como veremos mais detidamente depois. Seu campo é outro, outros são seus métodos, outro é seu objetivo, e incumbe mesmo à estética a defesa da arte.
às vezes até contra a opinião dos próprios artistas e escritores, quando saem do campo criador e começam a querer doutrinar sobre arte e literatura. Quanto ao irracionalismo estético dos filósofos, é preciso que se diga, de início, que o verdadeiro racionalismo não disseca friamente nada, nem comprime a vida e o mundo em fórmulas mesquinhas, pois é exatamente o contrário do conhecimento frio, não considera a inteligência despojada do direito ao obscuro, ao intuitivo ou transracional. Num caso e no outro, porém, é a inteligência e uma estética que artistas e filósofos têm de pedir socorro para combater a inteligência e a estética. Num sentido mais ou menos semelhante, afirma Karl Jaspers. Não existe maneira de escapar à filosofia. A questão é somente saber se a filosofia será consciente ou não, se será boa ou má, confusa ou clara. Quem recusa a filosofia professa também uma filosofia, mas sem ser consciente dela. E o livro chama La Filosofia desde el punto de vista de la existência. A tradução mexicana de Erfahrung in der Philosophie, de José Gauss, do Fundo de Cultura Econômica, México, Buenos Aires, do ano de 1957. Ariano continua: a mesma coisa sucede com os que recusam a estética, clara ou confusa, racionalista ou antirracionalista. Todo artista tem sua estética particular. É formulando uma estética que os pensadores irracionalistas a combatem. Em qualquer dos casos, portanto, tanto uns quanto outros professam uma estética e é dela que se valem para combater a estética. Bom, estamos no capítulo 2, o item 2 agora, estética objetiva e estética subjetiva. A outra grande opção que temos a fazer na estética é entre o objetivismo e o subjetivismo. Até o advento da grande revolução estética kantiana, ninguém punha em dúvida o fato de que a beleza é propriedade do objeto estético. Quadro, novela, poema, sonata, filme, peça de teatro. Havia posições diferentes quanto à essência da beleza, quanto ao problema de sua verdadeira natureza. Assim é, por exemplo, que encontramos um pensador como Platão afirmando que a beleza é um objeto dependente da maior ou menor comunicação que ele tem com a beleza superior, absoluta, divina, a única beleza verdadeira, que subsiste por si só no mundo suprassensível das essências. E ainda um Aristóteles ensinando logo depois que a beleza do objeto depende da ordem ou da harmonia que exista em suas partes. A nenhum dos dois, porém, ocorreria que a beleza não é uma propriedade do objeto, como ocorre a Kant, né? Algo que se encontra no objeto, e sim uma construção do espírito do contemplador colocado diante do objeto. Daí dizer Charles Lalou. O Ariano cita bastante ele aqui no livro. Abre aspas para o Charles Lalou. Discute-se ainda se a estética deve ser objetiva ou subjetiva. Segundo a primeira hipótese, a beleza de um ser ou de uma obra de arte deriva das qualidades próprias a este ser ou a esta obra. Estas se oferecem do exterior para o espírito do contemplador, mais ou menos como uma impressão luminosa se imprime na sua retina. Não é ele quem as cria, e se ele intervém para modificá-las, só pode ser para deturpá-las. Tal é a beleza absoluta, segundo Platão. Como o bem ou a perfeição de que reflete, ela existe antes de nós, sem nós e fora de nós, no mundo suprassensível das ideias. Mas, positivamente, o valor estético de um animal depende de seu lugar mais ou menos elevado na escala dos seres, tal como os naturalistas a podem estabelecer. Sendo todas as coisas, de certo modo, iguais, a beleza humana é superior à beleza animal e a esta beleza vegetal ou mineral, se assim se pode dizer. Notion de esthétique, notion de esthétique, né? Paris, Presses Universitaire de France, 1952. Ariano continua. Note-se de passagem que as palavras finais de Lalou, se têm algum sentido em relação ao idealismo platônico, são um conjunto de absurdos dentro da concepção realista da beleza, que se opõe frontalmente a essa arbitrária escala de belezas naturais, o que será examinado a seu tempo. Por enquanto, porém, passemos a examinar o ângulo sobre o qual Kant, opondo-se violentamente à tradição mediterrânea no campo estético, como já o fizera, aliás, em relação à metafísica e à filosofia prática, procurou deslocar a beleza do objeto para o sujeito.
O pensamento revolucionário de Kant consubstancia-se no seguinte parágrafo da obra. Abre aspas para Kant agora. Para discernir se uma coisa é bela ou não, nós não relacionamos a representação a seu objeto mediante o entendimento para o conhecer, mas ao sujeito e ao sentimento de prazer ou desprazer que ele experimenta mediante a imaginação, aliada talvez ao entendimento. O juízo de gosto não é, pois, um juízo de conhecimento, portanto, ele não é lógico, mas sim estético, entendendo-se por isto aquilo cujo fundamento determinante só pode ser subjetivo. Crítica del Juízo, tradução argentina, Kritik der Urteilskraft, por Manuel Garcia Morente, de Buenos Aires, El Ateneu, 1951. A edição é conjunta com a crítica da ração prática e a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Voltamos à voz de Ariano. Assim como Kant, de acordo com Kant, além da inteligência, aqui está grifado, ou inteligência, segundo cujas leis se pensa, razão teórica ou pura, entendimento, e da vontade, razão prática que reina livremente no mundo do dever moral, existe o juízo de gosto, no qual domina a sensação de prazer ou desprazer, através da qual se discerne se uma coisa é bela ou não. A beleza é, assim, não uma propriedade do objeto, mas uma certa construção que se realiza dentro do espírito contemplador, uma certa harmonização de suas faculdades. Entre estas destacam-se imaginação e entendimento, e a harmonização entre elas é governada pelo sentimento de prazer ou desprazer. A beleza de um objeto não decorre, então, de qualidades do objeto. É obra pura e exclusiva do espírito do sujeito que a fabrica interiormente diante do objeto estético. Daí dizer, De Bruyne, que, segundo Kant, abre aspas para o De Bruyne, o sujeito humano é formalmente espiritual e age necessariamente segundo as condições de sua natureza espiritual. Pensa segundo as leis ou categorias do entendimento, age moralmente segundo a lei do dever, goza da beleza segundo as leis do gosto, a verdade, o bem, a beleza. Não se encontram, portanto, nas coisas, abstração feita do espírito, mas decorrem de uma atividade espontânea que é a lei fundamental de toda ação ordenada. Em outros termos, resultam da aplicação da forma pura do sujeito às impressões sensíveis. A obra já foi citada no primeiro capítulo. A grande contribuição de Kant na estética foi chamar a atenção para o fato de que a fruição da beleza não é puramente intelectual, continua Ariano, como parecem ter pensado os filósofos antigos, nem puramente sensível, como queriam os sensualistas, incluindo-se estes o Burke, citado nominalmente por Kant, que dele recebeu forte influência ao relacionar a beleza com a sensibilidade. O criticismo de Kant iria influenciar, porém, de maneira talvez desastrosa para o pensamento, toda a estética contemporânea. De fato, a grande maioria dos estetas modernos ou nega a estética seu caráter filosófico, ou dá a impressão de pensar a medo, a contragosto, intimidada pelo impacto do pensamento kantiano. Parece até que ficam sem saber até que ponto tem direito de afirmar ou negar alguma coisa no campo no qual se domina, que o que domina é a construção particular do espírito de cada um. É assim que Lalo, apesar de pouco mais independente do que outros ante a crítica kantiana, não deixa de mostrar a profunda influência que dela recebeu ao dizer, Charles Lalo novamente, ele é bastante emulado pelo Ariano. A estética subjetiva contesta, não sem razão, a existência dessa beleza exterior, que nada deveria à nossa natureza orgânica irracional. E racional, tá certo? Leia-se que não é irracional no sentido que a gente vê no título do capítulo. A única beleza de que poderíamos falar só existe em nós, por nós e para nós. Não é a sua maneira de ser fora de nós. É nossa maneira de pensá-los que se faz a beleza dos objetos e das pessoas, assim como também sua feiura, porque em si eles não são belos nem feios. Então, o que são? E qualquer outra qualificação lhes é extrínseca e vem-lhes exclusivamente de nós. E Lalo continua, sistematicamente, já examinando o pensamento de Kant e afirmando que para este, abre aspas, a beleza de uma coisa não se liga à natureza desta coisa, mas ao livre jogo da imaginação e do entendimento,
que pode se produzir num contemplador por causa desta coisa, qualquer que seja a natureza dela fora dele. De modo que, depois de Kant, o panorama da estética, com algumas raras exceções, é este. Diz agora o ariano, de forma um pouco mais conclusiva. Os estetas ou afirmam decididamente que a beleza é algo que se constrói no espírito do sujeito, com todas as decorrências desse princípio, entre as quais a mais importante é a descrença, cada vez maior na validade do julgamento, ou então optam por uma solução de meio termo, de compromisso, objetivista, subjetivista. Tudo isso será estudado mais vagarosamente no capítulo dedicado à concepção kantiana da beleza, ou antes, a concepção kantiana do ato de consciência que cria a beleza. Pois é isso, e não a beleza, o que Kant estuda, segundo a advertência de Florence Codos, numa introdução a textos kantianos escolhidos. Isso se chama Le Jugement Esthétique, Paris, Presse Universitaire de France, 1955. É preciso assinalar logo, porém, que um pensamento independente pode trazer esclarecimentos preciosos a esse respeito. Deve-se notar, aliás, que todos os estetas que se ligam direto ou indiretamente à corrente kantiana subjetivista deixam sempre de lado, em seus ataques, a corrente realista ou objetivista derivada do pensamento mediterrâneo. Preferem atacar o objetivismo através da corrente platônica e de seus herdeiros. Que o pensamento platônico, neoplatônico, é contestável em muitas coisas fundamentais, não há dúvida, diz Ariano. O próprio Platão apercebeu-se disso muito antes de seus críticos. É então explicável, como se viu há pouco, com Lalo, que se escolha a corrente derivada do platonismo para atacar o objetivismo, que se escolha a corrente derivada do platonismo para atacar o objetivismo. Edgar de Bruyne, por exemplo, afirma, abre aspas para de Bruyne, os conceitos metafísicos são aqueles que pretendem nos representar não o aspecto observável, mas a essência mesma das coisas, e isto pelo que essas possuem mais fundamentalmente comum, de acordo com os estetas metafísicos. A arte é, portanto, a revelação de uma realidade superior, que não se pode atingir pelos métodos científicos e que se afirma em virtude de um pensamento que busca o absoluto e a unidade última. Ora, diz Ariano, em primeiro lugar, essa oposição dentro do campo do conhecimento entre o científico e o filosófico decorre de uma concepção muito estreita do que seja o científico, entre aspas aqui. Concepção que deriva também do pensamento kantiano e que nós não aceitamos, inclusive para defender aquela parte intuitiva e criadora da ciência, sua parte mais bela e nobre. Depois, se esse conceito de arte, e que, consequentemente, da contemplação da beleza, pode se aplicar aos idealistas, como Platão e Hegel, não pode, a não ser com muitas explicações e distinções, aos realistas, para os quais a arte é uma faculdade criadora dirigida pelo intelecto integral, no que ele tem de puramente racional, mas também e principalmente no que possui de luminoso e puro, de obscuro e subterrâneo. Para nós, continua Ariano, a beleza é uma luz do ser, do objeto, uma luz que dança sobre a harmonia, para usar as palavras de Plotino. Pronto, esse é o ponto crucial do estudo de Ariano, que inclusive que me interessa deveras, porque para o Baumgarten, a beleza também estava vinculada a uma ideia de luminosidade, de luz do espírito, né? Vamos continuar com Ariano. No caso da arte, a imaginação, através do subconsciente espiritual e ativo, na noite criadora da vida, pré-consciente do intelecto, entre aspas aqui, imprime ao objeto estético, quadro, poema, romance, uma fulguração, uma luz, para usar a expressão de Jacques Maritain. Em Creative Intuition in Art, in Poetry, Nova York, Bollinger Series, Paternon Books, 1955, novamente, assim. Então, novamente, o título do livro, tá? Quem vai dizer é o Jacques Maritain, e é o Maritain, né? É Creative Intuition, tá certo? Creative Intuition of Art and Poetry, ok? Da Paternon Books, 1955, Bollinger Series, Nova York. E é esta luz que o espírito contemplador reencontra, captando-a deleitosamente na fruição da beleza. Como
decorrência, se a beleza é uma propriedade do objeto, nos objetos que formam um vastíssimo campo estético que deve ser estudada e pressentida a essência da beleza. É a única maneira de reabilitar os direitos da inteligência, recolocando a estética dentro de seus princípios realistas e objetivistas, único modo de lhe dar dignidade como província do pensamento dentro do campo da atividade, especulação da filosofia. Esse é um capítulo um pouco maior, eu vou parar aqui nesse item 2, e no próximo vídeo a gente continua falando do item 3 desse capítulo, que fala sobre a irracionalidade na beleza, né? A opção anti-irracionalismo, ou as opções iniciais da estética, e esse terceiro item chama estética filosófica ou estética científica. A gente continua no próximo vídeo, eu espero vocês, até lá.